Fala pessoal! Hoje vamos falar sobre as causas impeditivas e suspensivas da prescrição. Bom, impedimento é quando ocorre um evento que não deixa que o prazo prescricional se inicie. E suspensão é quando esse evento ocorre já na fluência do prazo e então ocorre a paralisação do prazo prescricional. Vamos tratar de algumas hipóteses previstas na lei de impedimento e suspensão do prazo prescricional. Vamos começar com o artigo 197 do Código Civil. Vamos lá. Bom, diz o artigo 197 do Código Civil: não ocorre a prescrição, inciso 1º, entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Então, vejam, vamos primeiro tratar dos casos de impedimento do prazo prescricional, ou seja, que o prazo prescricional não vai se iniciar. Vamos dizer que um casal, que vive maritalmente, está lá casado, e o cônjuge, a mulher, ela furta dinheiro da conta do homem, sem que ele saiba, sem autorização dele, tá certo? Depois de alguns meses, esse homem vem a descobrir que houve o furto de numerário nas suas contas correntes. Ora, se ele propuser uma ação de cobrança em face da sua esposa, vai terminar a sociedade conjugal. Então, ele continua ali convivendo, mas houve a violação do direito dele, Então, para que ele possa exercer esse direito em face da sua esposa, esse prazo prescricional não se inicia devido à causa impeditiva, que é a constância da sociedade conjugal. Então, se eles vierem a se separar, ou seja, a terminar a sociedade conjugal, e esse término ele é da separação de fato e não da sentença do divórcio, tá? O prazo vai iniciar para que ele então venha a cobrar em face da sua agora ex-esposa, tá? Outra situação também de hipótese, de causa impeditiva da prescrição da sociedade conjugal seria de uma esposa que está sofrendo maus tratos durante o casamento, violência física, ela chega a ser agredida pelo marido, toma ponto, sofre várias ameaças, então, e essa pessoa, acaba vindo a ter o término da sociedade conjugal, só que ela vem requerer o que? Uma indenização em face do seu ex-marido, porque ela ficou com síndrome do pânico, devido às ameaças, ao abalo psicológico que ela teve. Tá? Então, o prazo prescricional da ação indenizatória de reparação de danos é de 3 anos, tá? Está previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, tá? Do Código Civil, perdão, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, de 3 anos, exatamente. Então, o que acontece? Essa esposa, ao término da sociedade conjugal, ela vai ter 3 anos para entrar com uma ação indenizatória de uma agressão que talvez tenha ocorrido há mais de 5, 6 anos atrás. Por quê? Porque o prazo prescricional não se iniciou, tá bom? Bom, agora vamos dar uma hipótese de suspensão do prazo prescricional também por ocorrência da sociedade conjugal. Digamos que um casal de noivos, estão noivos ainda, não se casaram, e o noivo pega o carro da noiva emprestado e vem a colidir com esse automóvel, causando danos ao veículo, tá certo? Bom, a noiva acaba consertando o carro, pagando as despesas, até porque o noivo dela estava desempregado, não tinha condições de arcar, tudo bem. Então, o prazo para que ela comece a exigir a cobrança, desses danos do seu noivo começou da data do evento, tá certo? Em que ela teve o seu direito subjetivo violado. Bom, ela não faz, vamos dizer que passado 1 ano desse evento, ela vem a casar. Então, veja, já transcorreu 1 ano. Com o casamento, suspende o prazo prescricional. Ficou faltando 2 anos, tá? Bom, eles convivem, estão casados, tudo bem. Depois de 8 anos, vem a término aí essa sociedade conjugal. Então, ela terá 2 anos para cobrar essa indenização, tá certo? Então, esse é o exemplo. Veja que o mesmo acontecimento, ou seja, sociedade conjugal, tanto pode causar impedimento quanto suspensão. Vai depender do quê? Da ocorrência.
Se já existia a sociedade conjugal, ela vai impedir que o prazo prescricional inicie. Se a sociedade conjugal for posterior, ela paralisa o prazo prescricional e ao término da sociedade conjugal, o prazo prescricional vai iniciar de onde parou, tá certo? Vamos ver agora a hipótese do artigo 197, inciso 2º do Código Civil. Vamos lá. Diz o seguinte, 197 caput, né? Não corre a prescrição, inciso 2º, entre ascendente e descendente durante o poder familiar. Então, vamos exemplificar. Seria o seguinte como exemplo. Um pai que está devendo pensão alimentícia a seu filho, né? A pensão alimentícia, ela tem um prazo prescricional para cobrança de até 2 anos, tá certo? Então, da data que se venciam os alimentos não sendo pago, pode haver a cobrança até 2 anos, é o prazo prescricional da prestação alimentícia. Ocorre que esse prazo prescricional ele só vai iniciar quando houver o quê? O término do poder familiar. E quando é que cessa o poder familiar? O poder familiar ele cessa com a maioridade, com a emancipação ou com a adoção. Então vejam, digamos que aos 16 anos há um débito de pensão alimentícia, né? E não houve o pagamento por parte do pai. Quando essa pessoa completar 18 anos, ela terá até 2 anos para cobrar essa pensão alimentícia que estava para trás. Então vejam que é uma causa impeditiva o fato de haver ainda o poder familiar, tá certo? Outro exemplo, digamos uma adolescente que ela faz um teste de DNA, né, e é reconhecida a paternidade. Só que durante a adolescência o pai negligenciou, né, essa adolescente, não dava atenção, tratava ela de forma desigual, tá, perante os demais irmãos, o que causou nela um dano. Hoje essa pessoa sofre de baixa autoestima, né, ela tem aí uma depressão, e aí ela vem a propor uma ação indenizatória em face do seu pai. Vejam que isso aconteceu lá desde os 12 anos dela, né, ou seja, lá com 12, 11 anos ela sofreu isso. Tá certo? Só que o prazo prescricional para que ela venha requerer indenização, ele se inicia quando cessa o poder familiar, ou seja, com a maioridade. Então esse prazo ele vai se iniciar quando ela estiver fazendo o quê? 18 anos, tá certo? Agora vamos dar o exemplo da mesma causa do artigo 197.2, ocorrer a hipótese de suspensão do prazo prescricional. Digamos que um tio peça emprestado do seu sobrinho as suas armas de airsoft. E essas armas somem, né? O tio diz que foi furtado. É lavrado o boletim de ocorrência, o tio diz que vai dar novas armas para o sobrinho e nada disso acontece, tá certo? Então vejam, esse sobrinho ele já tem um prazo, né, para exercer, ele poderia cobrar, né, desse tio uma indenização, tá certo? Ele já tem 16 anos, então a partir dos 16 anos ele já pode propor a ação, o prazo prescricional já vem correndo, tá? Para ele requerer indenização em face do tio. Só que ele não faz e com 17 anos os pais dele vêm a falecer e ele acaba sendo adotado por esse tio. Então esse tio passa a ter o quê? O poder familiar. Então aquele prazo de 16 para 17 anos correu 1 ano, tem ainda 2 para requerer ação indenizatória, que nós já vimos que o prazo é de 3 anos, mas ocorre o que? A suspensão pelo poder familiar. Então, quando ele fizer 18 anos, que atingir a maioridade, cessando o poder familiar do tio, ele ainda terá mais 2 anos para entrar com essa ação de ressarcimento indenizatório em face do tio. Tá certo? Vamos ver agora a hipótese do artigo 197, inciso 3º do Código Civil. Vamos a ele. Inciso 3º. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Bom, o menor que está sob a tutela, né, de um casal ou de uma mulher, por exemplo, né, e essa mulher ela vem a furtar, né, numerários da herança desse menor,
no qual cabe a ela a responsabilidade da administração. Então, esse menor, ele vai ter, que ele está tutelado, né? Terminando a tutela, ele vai ter o prazo, né? Vai se iniciar o prazo para que ele venha a cobrar o ressarcimento dessa herança que lhe foi furtada por esse tutor, tá certo? Enquanto ele estiver sob tutela, não corre para ele o prazo prescricional, ou seja, não inicia o prazo prescricional. Então, aqui a gente está falando de uma causa impeditiva. Agora vamos dar um exemplo da mesma situação de tutela, né? De tutela e tutor, tutor e tutelado, curatela e curatelado, né? Sendo causa de impedimento ou suspensão. Já vimos a de impedimento. Vamos dar exemplo da de suspensão. Vamos dizer, né, que uma pessoa, né, que mora com outra, vamos dizer que o filho mora com a mãe, tá? E esse filho já é maior de idade, mas mora com a mãe. A mãe dele é uma mãe muito doida, né? Uma mãe que gosta de beber, tá? Ela pega o carro desse filho, bêbada, e acaba causando um acidente, causando prejuízos ao veículo desse filho, tá bom? O filho pode propor uma ação indenizatória em face da mãe, né? Não tem poder familiar, já é maior de idade, tá certo? É capaz. Passado um ano, né, desse evento, esse filho sofre um acidente e fica em coma. E essa mãe acaba ficando como curadora desse filho. Então ocorre o quê? A suspensão do prazo prescricional pela curatela, tá certo? Então esse seria um exemplo. Bom, ainda continuando nas causas impeditivas e suspensivas, vamos ver o artigo 198 do Código Civil. Vamos ver o inciso 1º do artigo 198 do Código Civil. Diz ele: também não ocorre a prescrição, inciso 1º, contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Quem são os incapazes de que trata o artigo 3º? São os absolutamente incapazes. E hoje, pelo Código Civil, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos, tá certo? Então, esses são os únicos absolutamente incapazes do nosso Código Civil. Então, vamos dar um exemplo. Uma criança de 4 anos que está no shopping center, né, com a sua mãe, com seu pai, tá certo? E ela está subindo a escada rolante e um dos grampos da escada rolante gruda na perninha da criança e vem rasgando a perna dessa criança. Essa criança é socorrida, ela é levada, né, a um hospital, ela toma ponto, mas além da cirurgia, né, para consertar a perninha dela, né, para que ela mantenha os movimentos, ela também faz várias cirurgias reparadoras no sentido de cirurgia plástica, tá certo? Mesmo assim, ela fica com uma cicatriz muito grande, né, que a gente chama de aleijão, tá? Então essa criança, ela tem direito ao quê? A dano moral, a danos materiais e também ao dano estético. Bom, já vimos que o prazo da indenização, né, para requerer indenização é de 3 anos. Mas quando é que vai iniciar o prazo para essa criança? Ora, ela é absolutamente incapaz. Então, de acordo com o artigo 198, inciso 1º do Código Civil, quando cessar a incapacidade absoluta é que inicia o prazo. E quando é que cessa? Como já vimos, com 16 anos. Então, a partir dos 16 anos, essa criança vai ter até 3 anos para requerer indenização desse shopping center pelo dano que foi causado à sua perna. Tá certo? Muito bem. Vamos ver agora o inciso 2º do artigo 198 do Código Civil. Diz o inciso 2º do artigo 198. Também não ocorre a prescrição. Inciso 2º. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Então, vejam. Vamos primeiro tratar da causa impeditiva, né? Digamos que um funcionário da União, né, um servidor público federal que está a serviço do país, por exemplo, nos Estados Unidos, tá certo? Tem um dano ao seu imóvel. O apartamento vizinho inunda, né? Sofre lá, tem uma infiltração, inunda e acaba causando danos ao imóvel dele. Ele, né, através da sua irmã, que estava morando no seu imóvel, ou deixou sua irmã como procuradora aqui no Brasil, né, para tratar dos seus interesses. Mesmo assim, o que acontece? O proprietário do apartamento vizinho se nega a ressarcir os danos, tá bem? Então ele tem o quê? Uma ação indenizatória em face do proprietário desse apartamento,
né, pelos danos sofridos no imóvel dele. Só que o prazo está o quê? Paralisado. Há uma causa impeditiva, qual seja, ele, servidor público federal, a serviço do país, né, fora do Estado brasileiro. Então, o prazo não vai iniciar. Quando ele retornar, né, ou ele cessar o serviço dele, né, continuar fora do país, mas não estiver a serviço do Brasil, né, então o que acontece? O prazo vai iniciar. E aí, a partir desse evento, né, a partir do momento que ele não for mais a serviço do país, ele tem o quê? Até 3 anos para propor ação indenizatória. A mesma situação pode ser suspensiva. Por exemplo, digamos que ele estava morando no imóvel, ocorre essa inundação, ocorrem os danos às roupas dele, aos armários dele, né? Ele pede o ressarcimento ao proprietário vizinho, o proprietário se nega e ele pode, então, requerer uma ação indenizatória, tá certo? Só que aí, passado 2 meses, né, ele é o que? Designado para uma missão no exterior. E aí, o que acontece? O prazo que se iniciou, ele vai o quê? Cessar. Vai ocorrer o quê? A suspensão do prazo prescricional, tá bom? Bom, continuando, vamos ver o inciso 3º do artigo 198 do Código Civil. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. A mesma situação, né? Que eu dei exemplo acima. Pode ser a mesma situação, pessoa que é proprietária de um imóvel, né? E que ela está servindo o país, está lá na guerra, lutando pelo Brasil, né? E ocorre danos ao seu imóvel. Ela também, o prazo prescricional não vai iniciar para esse indivíduo, né? Para esse, digamos, militar que está lá fora, a serviço do país, lá na guerra. O mesmo pode ocorrer, ele está no imóvel, ocorrer a situação de dano e imediatamente ele ser designado para lutar pelo país e ir para a guerra. Não dá nem tempo, né, dele constituir advogado e propor essa ação. Então o prazo será o quê? Suspenso. Tá? Deixe sua opinião, deixe seu like e até mesmo uma sugestão para uma próxima dica. Grande abraço!